Olá pessoal, Alex Faustino se apresentando aí, como eu faço sempre no meu canal. Bem, hoje eu não vou falar sobre o grego, nem o latim, nem o hebraico. Na verdade, hoje aqui eu vou tirar praticamente o canal para quê? Para falar sobre política. Mas o que é política? Política é uma profissão, né? Uma profissão que deve ser tratada como um cobrador de impostos. Ninguém que é político deve se orgulhar por ser político. Ele deve realmente sentir, deve ser desprezado. Porque o dinheiro de um político é um dinheiro sujo. Ele, apesar de ele extrair um pouco do seu suor na sua profissão, né, ele deve ser recebido como cobrador de impostos por uma família. Ele deve se sentir assim. Por quê? Porque a gente não está defendendo um time de camisa, uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, Vasco, Flamengo, Cruzeiro, o Atlético Mineiro. A gente está defendendo são fatos, evidências, né? E um bom cientista, ele busca fatos, evidências. E toda profissão tem uma evidência, né? Assim como um eletricista, a sua profissão está ameaçada pela energia infinita, ele vai estudar, se aprofundar em eletrônica, né? Se uma pessoa ela estiver determinada a estudar somente uma área, vamos supor que uma empresa ela faz da sua vida somente o estudo de capacitor, provavelmente ela vai evoluir aquele material, né, para que ela possa ganhar terrenos, vou dizer assim, no mercado. Eu não vou falar sobre essa questão. Infelizmente, as pessoas têm que ler, né? Não adianta a gente ficar em Weber, em Karl Marx, em Emilian Durkheim, né? Em Thomas More e outros do passado, né? Como David Ricardo e outros, né? Se a gente não buscar fatos e evidência. Eu costumo dizer que o dinheiro é como um relâmpago, é como a eletricidade. Ele sempre vai procurar o lugar mais fácil, né? E ele vai procurar acumuladores, que são os capacitores, né? Eu acho que não existe melhor ilustração para isso, tá? Então, o que a gente tem que defender? Uma ideologia. Quando Einstein foi perguntado o que ele defende, ele não sabia se agradava o socialismo ou se agradava o capitalismo. Ele queria agradar os dois. Não é? A gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo para dizer que para agradar os dois sistemas, os dois públicos, como muitas pessoas fazem aqui. Os seus discursos ou são para conservadores ou são para capitalistas. Mas se eu for pago para eu dizer o que eu penso, provavelmente as minhas ideologias vão ser corrompidas, né? Então, eu não sou pago para dizer o que eu penso. A verdade é que eu acredito que o nosso país não tem tempo para ficar numa discussão entre Vasco ou Flamengo. Não estamos vivendo essa disputa. Eu acho que a gente já sabe quem é que ganha com essa disputa, né? Entre o que é direita e o que é esquerda, né? Eu já falei a questão, isso é antigo, desde o passado aí, posso dizer lá na antiga Roma, não é?
os cobradores de impostos realmente eram, né, odiados, né, pelos comerciantes. Por quê? O comércio, provavelmente ele não agradava a filosofia. Né, isso é um fato. Por quê? Apesar de a filosofia ela ser rica em ideias, eu acredito fielmente de que aqueles homens chegaram ao ápice do conhecimento, que é poder entender também o sentimento, né, a psicologia das pessoas, né, e esse domínio psicológico chegou aos nossos dias. Né. Isso é uma grande verdade. Temos que parar de pensar individualmente e tentar entender como age o coletivo. Isso é o primeiro laboratório que a pessoa ela tem que fazer, né, que é estudar como ela agiria dentro do mercado e como agem as pessoas, elas quando estão juntas uma das outras. Né? E do que serviu toda essa informação para a gente? Eu posso dizer para vocês, serviu para prejudicar a gente. Né? As nossas ideias para prever o mercado, por exemplo, as estatísticas, a forma de profetizar o que vai acontecer, saber qual é o tipo, como era cultivado. Adam Smith, em Riquezas das Nações, ele faz uma ilustração sobre isso, né? Você saber como seu vizinho planta uma determinada semente para ter aí um sucesso na sua colheita, né? Era uma vantagem, então, para um país. Né? Então, qual era a vantagem? Qual era a vantagem dos países? Eu acredito que o Velho Mundo, ele hoje já era para ter uma tecnologia assim, super avançada. Né? E a gente não podemos ficar em Karl Marx e dizer de que a riqueza ela vem da prole ancestral. Isso é uma grande mentira. Né? Se fosse assim, a gente não via o Ocidente prosperar rapidamente, né? Muito mais rápido do que o próprio Velho Mundo. Né? Eu posso dizer que o Velho Mundo está parado. Né? Se não tivesse as suas guerras, as suas ideologias e assim por diante. E a verdadeira ideologia quanto menos resistência nesse fio condutor, a eletricidade ela vai encontrar o seu destino, que é o ponto final, que é o fio terra. Né? Ela vai embora, ela acumula, deixa o que ela tem que deixar e vai embora. Né? Mas ela não vai embora a ponto de ir para sempre, ela vai voltar. É assim que funciona o dinheiro. Né? E todo mundo sabe a minha posição. Né? Quando fala posição política ou ideologias, né? Eu não defendo nenhum tipo de ideologias, tá? Mas o sistema que nós temos hoje, soberano, dominando a democracia, é o sistema de Keynes. Tá? E eu falei há pouco tempo com uma conhecida minha, e ela falou de que Keynes é direita. Né? Keynes não era direita. Keynes era um idealista, né? Produzia dinheiro. Tinha uma ideia de que produzir dinheiro poderia servir para salvar o mercado. Né? E essa ideologia a gente já vê que é um fracasso. Na verdade, essa ideologia ela serve mais para dominar as outras moedas. Né? Praticamente é isso que faz. E para que serve o Estado? Hoje, essa discussão entre conservadores e socialistas. Conservador é um socialista comum, como qualquer outro, comunista,
Isso é um fato, né? Eles são uma resistência desse mercado fluir, né? Então, quando um empresário precisa faturar ou monopolizar, ele só tem um recurso, que é o policiamento do Estado, né? E é esse policiamento que decide se você vai ser pobre ou se você vai ser rico, né? É ele que decide a diferença entre um jardineiro, um marceneiro, um artesão, para um médico, ou para um psicólogo, ou para um engenheiro. É ele que decide, você é superior e você é inferior, né? Quem faz essa divisão hoje não é o mercado, quem faz essa divisão é o Estado. É ele que decide quem vai ganhar dinheiro e quem é que não vai ganhar dinheiro, né? Isso é uma grande verdade. Apesar de, né, alguns furar esse bloqueio, são recebidos, é claro, de mão aberta pelo Estado, com um tratamento muito mais especial, e vai fazendo com que outros que queiram enriquecer também viva em extrema miséria, tá? A gente implantou uma política aqui no Brasil e a qual a gente não consegue mais se livrar dela, tá? E é justamente essa resistência que vai fazer com que o nosso país não prospere. Isso é uma grande verdade, tá? Então não há tempo para a gente ficar brigando sobre um time de camisa. Isso não é um time de camisa, tá? Eu esperava que o mundo estivesse numa guerra, não uma guerra, vamos dizer assim, enlouquecida, né? Como a gente já tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria que o mundo estivesse numa guerra comercial, né? Onde eu tenho certeza de que aonde esse comércio chegasse, as pessoas teriam um mundo muito melhor. Isso é uma grande verdade. Então, o mercado, eu já falei, já expliquei, de que ele é como se fossem dois gigantes, né? Dois humanos gigantes, dois homens gigantes, onde se você fizer mal a seu companheiro, pode ter certeza de que você não vai ter uma recepção muito melhor, né? Então você tem que agradar. E é isso que as pessoas fazem hoje, os discursos para agradar o povão, né? E a gente não está vivendo, a gente não tem tempo para glórias de homens, né? A gente não tem tempo para belos discursos ou grandes oratórias, a gente não tem tempo, simplesmente não tem tempo. Algumas pessoas têm medo da tecnologia, apesar de fazerem uso dela, né? A câmera que eu estou usando, eu já falei, de que se não fosse essa guerra comercial, se alguém não apontasse uma lente para a Lua, né, e se alguém não aperfeiçoasse as lentes para tirar uma foto no escuro, eu não teria a tecnologia a qual estou falando aqui com vocês, né? Assim se dá para o microfone, assim se dá para um botão ou qualquer outro tipo de tecnologia. A verdade é que um economista, eu acredito, é uma ciência, é uma filosofia. Eu não acreditava quando fala assim, vamos falar em economia. Eu fui educado numa escola a não falar sobre política, né? E, pelo incrível que pareça, um político ele não deve ser bem recebido em uma casa, enquanto a gente ficar tratando os políticos com elegância, né? Um político ele não deve se orgulhar pela sua profissão, porque o dinheiro que ele trabalhou para receber é um dinheiro, é um assalto, vamos dizer assim, é um dinheiro injusto que o Estado provocou, né? Assaltou de uns, enfraqueceu outros, tirou, vou dizer assim, a liberdade
de concorrência, né, para que você possa ter o direito, pelo menos, de concorrer, né, para que no final o cliente possa receber um serviço mais barato ou mais acessível, né, para que ele possa comprar, obter, consumir, que é a linha final, né? Infelizmente, todos os países do mundo, né, posso dizer assim, tiraram aí esse sistema aí que foi implantado, né? Quem lê Riqueza das Nações, porque eu parei em Adam Smith, eu não entendia quando Milton Friedman, por exemplo, uma pessoa que ficou ali na crise de 29, né? Ele esteve na crise de 29, e a maioria dos economistas, quando estuda, vou dizer assim, fazem 6 anos de estudo de economia, não é? E depois retornam para a anarquia, né? Por que eles fazem isso? Por que fizeram isso? Porque eles voltam para 1700, né? Porque eles voltam lá para Adam Smith. Por que voltam para a anarquia? Essa é uma pergunta que todo o socialismo deve se fazer. Porque todos esses economistas, os mais modernos, eles não querem mexer no mercado, eles não querem tocar, eles ficam tristes, vamos dizer assim, em saber que estão fazendo mal a outras pessoas. Por que será? Porque quando a gente estuda ciências sociais, ciências humanas, IDH, índice de desenvolvimento, essas tecnologias para prever o mercado, quando o mercado agia cego, ele agia justo. Nos dias de Adam Smith, provavelmente não se tinha controle sobre as horas dos operários. E quem relata esse fato é o próprio Karl Marx, né? Onde ele diz que o operário não tinha hora para descansar, e etc, etc, etc. Mas, na verdade, esses regulamentos que foram impostos no decorrer do tempo serviu como uma arma para os próprios operários, né? Porque a gente sabe de onde vem a riqueza. A riqueza ela pode ser gerada a qualquer momento, a qualquer hora. Só depende das pessoas. Se elas quiserem ficar ricas, elas vão ser ricas. E o bom do mercado é que se você trabalha você é um jardineiro, você toma conta de plantas há bastante tempo, 20 anos, provavelmente você sabe o nome de todas as plantas. As chances de você ser um bom botânico ou um biólogo é bem maior, não é? É claro que vai exigir um pouco de esforço, não é? E assim também para o marceneiro, tá? Aqui eu já vi marceneiros, não aqui do Brasil, mas lá de fora, que eu vi o cara copiar, né, tecnologias, maquinário, e trazer aí para o mesmo formato para as madeiras e etc. Então não existe profissão inferior e não existe profissão superior. Quem fez isso foi o Estado. Então essa linha de raciocínio de que quando um certo jovem, né, sentar em uma mesa para pedir uma jovem em casamento, a primeira pergunta de um pai deve ser a seguinte, né? Você trabalha? Né? Essa é a primeira pergunta. Agora, no que ele trabalha, não importa. Mas, na verdade, aqui no Brasil, a gente temos uma filosofia, e também lá nos Estados Unidos, é praticamente uma cópia do próprio Estados Unidos, onde um faxineiro, onde um lavador de carros ou outro é tratado com uma grande discriminação, porque lá foi se dividido as profissões
superiores e as profissões inferiores. Trazendo para o lado cristão, eu posso dizer, por exemplo, os tradutores da tradução do Novo Mundo, por exemplo, né, já que eu falei bastante tempo, eles foram tratados como, vou dizer assim, principalmente pelos outros tradutores, que conhecem o grego, o hebraico, o latim, como pessoas incapazes de traduzir uma tradução. Não é? E um desses, se eu não me engano, foi Frederic Verfrance, do Corpo Governante. Tem uma frase de Ezequiel Teixeira, onde ele fala: como é que um homem que não conhece o hebraico e o grego, ele pode dar uma tradução de boa qualidade? Não é? Então era uma crítica para Frederic Verfrance, que foi das pessoas, vamos dizer assim, que participou dessa comissão da tradução do Novo Mundo. Como vocês podem ver aí, a frase de Adam Smith, eu ainda estou em Adam Smith, eu não saí de Adam Smith, eu espero que vocês aí. Na verdade, eu gostaria de ver até as pessoas que influenciaram ele. Para mim é mais importante. Né? E quem ele influenciou, para saber mais dele. Porque através daquele círculo dele a gente pode saber muito mais dele. Tá? Então eu não li só uma vez. Né? Você tem que ler várias vezes o mesmo livro. Na verdade, eu estou pensando até em dividir ele, capítulos e versículos, para que a gente não possa perder uma frase dele. Então o que acontece? Esse preconceito das profissões foi gerada por quem? Não é? Foi gerada pelo Estado. Tá? Foi gerado pelos, vou dizer assim, os nobres. Não é? São os elegantes. Os deselegantes foram lançados para fora. Tá? Essa justiça divina não foi provocada pelo mercado, ok? É claro que os filósofos vão querer uma posição bem melhor. Na verdade, a profissão de um economista deveria ser, para alguém que possuísse muito dinheiro, a função do economista era indicar onde é que ele deveria investir, né? Mas não é o que acontece. Geralmente os economistas brasileiros acabam no ramo da política e a gente já sabe o resultado que esses políticos estão dando para o nosso país. Né? Isso é uma grande verdade. Tá? Então quem tem poder da máquina pública, é claro que vai chorar para seu lado. Né? Bem, pessoal, acho que eu misturei um pouco as coisas. Né? Mas é isso aí, a gente não tem tempo mais para a gente ficar defendendo um time de camisa. Não estamos numa partida entre Vasco ou Flamengo. Tá? A gente tem que buscar fatos, evidências. A gente tem que parar de olhar para a gente e pensar também no próximo. Agora, como você vai ajudar o próximo? A única forma de você ajudar o próximo é invejando o próximo. Se o próximo está prosperando, você tem que também pensar em prosperar. E através dessa sua inveja, né, de não querer lapidar os bens do seu vizinho por ele estar prosperando, é você querer também prosperar. E assim, essa competição ela pode gerar riquezas. Vocês entenderam? Então, um país que não tem ganâncias, provavelmente o otimismo, seja lá como vocês quiserem colocar isso, é impossível ele gerar tecnologia. E um país que quer igualdade, né, e ele pode possuir igualdade, mas ele não vai possuir tecnologias. Né? Isso é uma grande verdade. Então, eu não posso defender aqui um sistema que não está de acordo com a ciência. Isso é uma grande verdade. Eu não posso esperar, vocês não vão esperar de mim eu estar de acordo com algo que não tem evidência, não tem fato. Eu não vou concordar com isso. Não é? Um país que pensa no próximo, um país que pensa na igualdade, ele não pode gerar tecnologias. Tá? Isso é uma grande verdade.
essa competição, ela concorda com a seleção natural, tá? Ela está em economia, tá? E é uma ciência, é uma filosofia. Eu não achava que era uma filosofia antes de Riquezas das Nações, que vocês deveriam ler. É um ótimo livro para quem acha que o mercado pode agir de forma injusta. É só você voltar para a história, né? Lá, apesar de existir um sistema aristocrata naquela época, ele, sem querer interferir nessa ação humana, né, provocada pelo mercado, ele, com uma pena, não sei se era uma caneta, que tipo de caneta ele estaria usando, né, e um papel, passou a escrever o que os seus olhos estavam observando. E o que eu gosto de Adam Smith é que ele não tinha preconceito entre visitar um empresário, né, ou um operário que trabalhava a casa de um operário, né, ou a casa de um nobre, e verificar ali a prosperidade de ambos, né, e assim por diante. Bem, eu espero que vocês leiam esse livro, tá? Pessoal, um abraço a todos, eu espero que vocês tenham entendido.